Verão. Depois do bombardeio de quarta-feira, 75 aviões americanos, franceses e ingleses participaram da operação, a terceira dos últimos 5 dias. Todos os aviões retornaram às bases. O governo iraquiano informou que 21 pessoas morreram durante o bombardeio. No ataque de hoje, 6 caças franceses Mirage 2000 partiram da base de Dhahran. 4 caças bombardeiros britânicos Tornado GR-1 saíram da base no nordeste da Arábia Saudita. Os americanos usaram caças F-16 e F-15, além de outros aviões de combate que saíram do porta-aviões Kitty Hawk, que está no Golfo. Os aliados atacaram o sul e o norte do Iraque, bombardeando alvos dentro da zona de exclusão aérea. O primeiro ataque aliado aconteceu na quarta-feira e também teve a participação de aviões franceses e ingleses baseados na Arábia Saudita. A maioria dos caças americanos partiu do porta-aviões Kitty Hawk. Os 8 alvos estavam na zona de exclusão aérea no sul do Iraque. Eram instalações de mísseis e radares iraquianos. Apenas 4 alvos foram destruídos. Ontem, por volta de 4h30 da tarde, horário de Brasília, cerca de 40 mísseis Tomahawk foram disparados dos navios americanos estacionados no Golfo Pérsico. Os mísseis levaram 1h30 até começarem a cair nos subúrbios da capital iraquiana. O alvo único, segundo o Pentágono, foram as instalações militares de Zafaranian, onde os iraquianos estariam desenvolvendo armas nucleares. Durante o ataque, uma explosão atingiu o Hotel Rashid, no centro de Bagdá, matando 2 pessoas e ferindo outras 30. E o Pentágono admitiu agora há pouco que foi mesmo um míssil Tomahawk, que caiu ontem no Hotel Rashid. Segundo os norte-americanos, a carga de 500 quilos de explosivos não chegou a explodir porque o míssil foi atingido no ar pelo fogo antiaéreo iraquiano. Ainda segundo o Pentágono, dos 45 Tomahawk lançados ontem contra... E foi mesmo o míssil Tomahawk que caiu ontem no Hotel Rashid, em Bagdá. A carga de 500 quilos de explosivos não chegou a explodir porque o míssil foi atingido no ar pelas baterias antiaéreas iraquianas. Ainda segundo o Pentágono, dos 45 Tomahawk lançados ontem contra o complexo industrial de Zafaranian, 37 atingiram o alvo. Enquanto em Washington os fogos eram de artifício, nos céus de Bagdá era fogo só. 2 anos depois do início da Guerra do Golfo, Bagdá estava mais uma vez sob ataque. A artilharia antiaérea iraquiana disparava para todos os lados, tentando acertar quase 50 mísseis lançados de navios no Golfo Pérsico e no Mar Vermelho. Os iraquianos dizem ter derrubado 8 mísseis. Depois do ataque, o presidente Saddam Hussein fez um discurso carregado de imagens religiosas e disse que a volta dos inimigos é a prova de que fracassaram no passado. Um enterro de heróis da causa árabe. Assim, o funeral das 2 vítimas do ataque de ontem foi transformado num ato político hoje de manhã. As 2 mortes aconteceram no Hotel Al Rashid, que hospeda os jornalistas em Bagdá. Uma equipe da CNN gravou o momento do impacto no prédio de concreto. Vários quartos e o saguão do hotel foram destruídos. No local onde caiu o projétil, uma cratera de 7 metros de diâmetro. Os iraquianos mostraram pedaços de mísseis americanos para provar que foi um Tomahawk que acertou o alvo civil. O Hotel Al Rashid é uma fortaleza construída como um bunker para hospedar chefes de Estado. O presidente Saddam Hussein foi visitar os feridos, entre eles um jornalista alemão que, apesar de muito machucado, passou a noite dando entrevistas. Peter Brinkmann, da revista Bild, disse que Saddam Hussein só lhe fez perguntas pessoais e foi muito atencioso. O pai de toda estupidez. Assim, o ministro da Informação do Kuwait definiu Saddam Hussein numa entrevista coletiva hoje. Na nova fronteira entre o Iraque e o Kuwait, policiais iraquianos começaram finalmente a se retirar de postos que agora estão em solo kuwaitiano. A Liga dos Países Árabes condenou os recentes ataques ao Iraque e pediu moderação aos aliados. Até os países árabes que enviaram tropas para a Guerra do Golfo lamentaram as novas ações militares na região. O ministro do Exterior do Egito disse temer pela integridade territorial do Iraque.
Em Amman, o rei Hussein, da Jordânia, parecia abatido. Ele também se disse preocupado com a unidade da nação iraquiana, mas reconheceu que o mundo árabe deve assumir parte da culpa pela crise. Aqui em Londres, o ministro da Defesa, Malcolm Rifkin, não descartou a possibilidade de novos bombardeios. Os franceses não participaram da ação de ontem, mas durante o fim de semana o presidente Bush falou 2 vezes pelo telefone com o presidente François Mitterrand. Da Rússia veio uma reação ambígua. Uma declaração do Ministério do Exterior russo responsabilizou Saddam Hussein pela atual crise. Ao mesmo tempo, os russos não endossaram explicitamente os recentes ataques ao Iraque e pediram hoje uma nova reunião do Conselho de Segurança da ONU para reconsiderar a situação. E o governo do Kuwait pediu hoje à Grã-Bretanha e à França que também mandem tropas à fronteira com o Iraque. Os kuwaitianos querem proteger o território contra um possível ataque das forças de Saddam Hussein. Por medida de segurança, a British Airways e outras companhias aéreas do Ocidente estão agora desviando os voos das cidades próximas à área do conflito. Os aliados voltam a atacar os alvos que não foram destruídos no bombardeio da última quarta-feira. É o 3º ataque ao Iraque em 5 dias. O governo de Saddam Hussein informou que 21 iraquianos morreram. 4 aviões Tornado da Força Aérea Inglesa saíram de Dharan, na Arábia Saudita, esta manhã. Dos 75 aviões envolvidos na operação, a grande maioria foi de aviões americanos F-15, bombardeiros de alta precisão que decolaram de bases também na Arábia Saudita. Eles receberam a cobertura de Tomcats, que saíram do porta-aviões Kitty Hawk no Golfo Pérsico. Jatos franceses Mirage 2000 também entraram em combate. Pela primeira vez, os aliados resolveram atacar durante o dia. Os ataques foram feitos com mais intensidade na parte sul da zona de exclusão aérea, perto da cidade de Samawa. O objetivo foi destruir totalmente os alvos que só foram atingidos em parte no ataque noturno de quarta-feira. Na zona de exclusão aérea do norte, um avião americano foi alvejado de uma bateria de mísseis em terra. Atirou de volta e aparentemente destruiu o sistema defensivo iraquiano. As operações americanas estão mantendo o padrão: atingir alvos específicos identificados há muito tempo, de onde os pilotos podem entrar e sair rápido. À noite, os céus de Bagdá voltaram a ser iluminados pelas baterias de defesa aérea iraquiana. Os clarões vermelhos, que ficam azuis com as câmeras que filmam à noite, estavam a sul e a oeste de Bagdá, mas não se ouviu nada que identificasse algo sendo atingido. Provavelmente eram os iraquianos atirando, ou por treinamento, ou para evitar o que supunham ser um ataque aliado que não houve. Em Bagdá, as autoridades levaram jornalistas para filmar as instalações industriais atingidas pelos mísseis de ontem. Os iraquianos insistiram em que era um complexo industrial sem qualquer ligação com a produção de armamentos. A Casa Branca insiste em que ali se produziam equipamentos utilizados para enriquecer urânio, o que poderia resultar em armamentos nucleares. A ONU pretendia desmontar aqueles prédios. No Kuwait, os iraquianos começaram a desmontar os postos policiais do território que passou a ser do Kuwait. Houve um tiroteio esta noite na fronteira, quando morreu um iraquiano e outro foi preso. As tropas americanas que acabaram de chegar ali saíram em operações de patrulha e treinamento para um grande exercício que será realizado nos próximos dias. Ao voltar do fim de semana para a Casa Branca, o presidente George Bush agradeceu o apoio que vem recebendo de Bill Clinton e fez questão de dizer que tinha orgulho da eficiência dos soldados americanos. Essa escalada militar nos últimos dias do governo Bush já teve uma consequência. Os porta-vozes do governo Clinton, que pareciam muito mais compreensivos em relação a Saddam Hussein, já estão dizendo que é impossível estabelecer relações diplomáticas com o Iraque enquanto Saddam Hussein estiver no poder. Fontes do Pentágono informaram no início da noite que um MiG-25 iraquiano foi abatido por um caça F-16 americano durante o ataque de hoje. E o ataque dos aliados ao Iraque vai marcar o adeus de George Bush à Casa Branca. Enquanto Bush e Saddam medem forças no Golfo, os americanos comemoram a chegada do futuro presidente dos Estados Unidos. Foi a mesma viagem de Thomas Jefferson há 200 anos. Só que desta vez foi num ônibus moderno e milhares de pessoas nas ruas. A chegada a Washington foi em clima de campanha eleitoral. Sol, céu azul com aviões e um frio abaixo de zero. Teve até uma saudação do espaço ao vivo, com os astronautas em pleno voo.
Nas escadarias do Memorial de Lincoln, um novo poder político e os superstars Michael Jackson, Diana Ross, Aretha Franklin. Depois do show de música, a caminhada até o sino. O presidente, o vice e suas mulheres se divertem com a réplica do sino da liberdade. Hoje, segunda-feira, feriado, aniversário de Martin Luther King. Mas antes mesmo do sol aparecer, o novo presidente estava na rua, num Cooper entre o Capitólio e a Casa Branca. A festa continuou com um discurso de gala na Universidade de Georgetown, ao corpo diplomático. Aí entrou o Iraque e o apoio irrestrito ao presidente que está saindo. Por um momento chegou-se a admitir que o programa poderia ser mudado em função da crise do Iraque. A hipótese foi logo abandonada. A festa da posse só termina na quarta-feira. Você já me acompanha